amigos, então vamos falar sobre a solidão. Por que nós tememos a solidão? Por que vocês temem a solidão? Em via de regra, todo mundo teme a solidão. E não adianta alguns ficarem, eu não. Teme ficar sozinho no momento de necessidade, não ter ninguém para socorrer, para ajudar. Teme um mal-estar súbito e não ter auxílio. Sempre há este temor. Sem falar o temor de uma não vivência afetiva. Aquela velha, é preferível estar mal acompanhado do que só, é o contrário. Porque o que a gente vê de pessoas se queixando, mas ali, sem largar o osso. Então é bem sintomático que ali a se manifestar é o medo do ficar sozinho, o medo do ficar sozinha. Alguns estudos tentaram levantar esta causa. Alguns antropólogos fizeram também estudos no campo do processo de evolução através da própria teoria de Darwin. E algumas conclusões interessantes se chegaram. É certo que nós guardamos uma espécie de memória ancestral. Nós guardamos uma espécie de memória daqueles que nos antecederam nesta caminhada aqui na terra. Não apenas a questão espiritual, não estou falando dela, estou falando da questão mesmo biológica, do processo de evolução, do próprio evolucionismo, do homem como máquina, como animal. Então nós guardamos ainda algumas características físicas, é fato, o cóccix é uma delas, por exemplo, né? Significando que tivemos em algum instante uma cauda, nesse processo evolutivo da espécie, mas também esta questão do medo da solidão. Vocês vejam que curioso, por quê? E isso nós sabemos, porque de alguma forma já vimos em filmes, ou já lemos, não é? Os homens das cavernas, os nossos ancestrais, eles viviam em agrupamentos, porque o agrupamento era de melhor e maior proteção. Então eles iam caçar juntos. Então a probabilidade de matar um grande animal e trazer para dentro da sua caverna, para dentro do seu habitat de então, era mais fácil do que eles sozinhos, individualmente. O estar ali também para enfrentar uma ameaça inimiga, então se juntar em grupo para isto também era mais fácil. Então esses antropólogos acreditam que isto foi moldando o inconsciente coletivo da raça humana, foi moldando uma associação inconsciente nossa de que estar em grupo nos beneficia a sobrevivência, para a alimentação e proteção. E isso se estabeleceu como uma espécie de traço evolucionista, traço do homem como animal. E é claro que o não pertencimento, aí vamos até nós agora, o não pertencimento a um grupo, o não estar associado a alguém, nos causa um temor, uma insegurança. Sentimos-nos inseguros em razão desta herança que guardamos no nosso inconsciente. Curiosamente, o estar sozinho e ter esse medo tem levado inúmeros cientistas a identificarem que a solidão pode gerar problemas de saúde.
Daqui a pouco eu vou dizer o conceito preciso de solidão. Não pensem vocês que é apenas o estar sem alguém. Não. É um sentimento de alma. Mas daqui a pouco eu falo especificamente disto. Em verdade, esses estudos, e há um muito interessante pela Universidade de Northwestern University, que concluiu que as pessoas adultas que vão para a cama, olha que curioso, sozinhas, se sentindo sozinhas, a sós, aí já quebra aquela coisa do estar sozinha, o se sentir sozinha. O que significa que pode estar indo dormir com alguém, ir para a cama, dormir com alguém, mas se sentir sozinha. Foram feitos estudos ao despertar desta pessoa que se sentia sozinha, e se verificou que elas tinham um índice muito maior de cortisol, esse hormônio, que está muito associado ao estresse, uma propensão muito grande à obesidade e a problemas cardiovasculares. Vocês vejam, só pela pessoa ir dormir se sentindo sozinha. Isto é desconfortante ouvir, não é verdade? Isto é irrequieto. Saber disto nos gera uma inquietude, não é? Mas é bom que as questões nos perturbem, para aí nós voltarmos a vista sobre elas. Agora é muito curioso que o você estar sozinho ou sozinha não significa necessariamente que a solidão você vivencia, porque a solidão não é um estado de companhia, é um estado de espírito. Você pode estar numa algazarra, no meio de uma multidão e se sentir profundamente sozinho. Então este impacto da solidão na saúde física já é pacificado na ciência, é um fato, isto existe, não é eufemismo, não é uma questão relacionada apenas a um achismo, não, são pesquisas científicas relacionadas a isto. Ainda uma outra pesquisa realizada em Chicago, na Universidade de Chicago, conduzida por John Cacioppo. Ele estudou um grupo muito grande de pessoas que se sentiam sozinhas e outras não, mesmo morando sozinhas, o que é curioso, não é? Então ele estudou pessoas que viviam em família e se sentiam sozinhas, e também pessoas que viviam verdadeiramente sozinhas. E ele fez esse confronto, e ele percebeu que a solidão perturbava o sono, ratificou essas questões levantadas pela Universidade Northwestern, também problemas cardiovasculares, né? E gerava nas pessoas um mal-estar subjetivo. Isso chamou muito a atenção do Dr. Cacioppo. Ou seja, as pessoas diziam que não se sentiam bem, mas não sabiam dizer o motivo. É o que você sente? Eu não sei dizer, mas eu não ando bem. E buscavam sempre justificar aquela situação, aquela inquietude a algo externo. E elas não assumiam a verdade de que elas se sentiam sozinhas. Repito, porque é interessante frisar:
Pessoas que estavam sozinhas, moravam sozinhas, não sentiam necessariamente essas questões e esses levantamentos feitos por quem estava em um núcleo familiar ou agregado a algum grupo, e nem por isso elas não deixavam de se sentir sozinhas. Então a gente vê que é verdadeiramente uma questão relacionada à interioridade, à alma, à psique do ser humano. Ainda houve mais uma outra pesquisa para corroborar todas essas que eu já citei aqui, porque são dezenas. É uma coisa interessante que a gente pensa que não, será? Eu não acho não, mas realmente é algo que enche a ciência investigativa do comportamento humano, evidenciando esses problemas. A outra foi desenvolvida pelo psicólogo americano Guy Wilsch. Ele chegou ao ponto de dizer que a solidão deprime o sistema imunológico. Ou seja, as pessoas que se sentem sozinhas, eu vou frisar, que se sentem sozinhas, têm o seu sistema imunológico balançado, tem um risco maior de diversas doenças. O Dr. Guy Wilsch fez a seguinte pesquisa: um grupo de jovens, e não foi só com pessoas de uma certa idade não, um grupo de jovens internos de uma universidade. Ele inoculou o vírus da gripe, e ele percebeu que aqueles que se sentiam sozinhos, abandonados, tinham os efeitos em maior quantidade do que os que não se sentiam desta forma. E ele repetiu como se chama para fazer o controle e teve esta confirmação. Então a questão não está voltada ao número de amigos que você tem. Hoje aí com essas redes sociais, né, você tem dezenas, milhares. Eu tenho no meu Facebook mais de 45 mil pessoas. São minhas amigas? Não, eu até brinco, né? Tem gente que na rádio, você deve ter ouvido, fala assim: Medrado, você sabe, eu te amo. Eu disse: eu não posso dizer o mesmo porque eu não lhe conheço, não é? De repente, se conhecer, posso até dizer que te amo, mas não posso dizer porque eu não conheço, né? Então, claro que não estamos falando deste universo, mas da importância de estarmos gregariamente fazendo, realizando algo com alguém. Não precisa ser uma relação afetivo, sexual, não. O estar vinculado. Já há pesquisas também que dizem que as pessoas que se dedicam à causa do bem do próximo têm em média 20% a mais de vida do que as pessoas que não realizam. E o motivo é muito óbvio. No momento que você se dedica, você vai vendo que as lutas das pessoas são muito mais difíceis do que as suas. Eu contei ontem na rádio, eu encontrei um amigo meu lá do TRT, amigo de muitos anos. Eu fui professor dele lá num curso preparatório para concurso lá no TRT na década de 80, e eu sempre tive um carinho muito grande por ele, Edmundo. Aí eu encontrei ele sempre muito alegre. Eu encontrei anteontem no corredor, na sexta-feira, foi ontem, acho que foi ontem, segunda. Eu encontrei no corredor, e aí: ô Ed, como é que você vai? Ele: tudo bem. Eu com a minha monoideia da aposentadoria, que eu estou com a monoideia, né? Uma ideia fixa.
Eu virei para ele assim: e você já se aposentou, Ed? Ele disse: já. Aí eu virei assim: ai, você, hein, já foi. Caí na besteira de dizer: que sorte. Vocês vão ver por que na besteira. Eu disse: que sorte, eu estou aqui esperando se esse governo miserável que vai me deixar. Aquela mesma história que vocês conhecem, a mesma ladainha. Aí eu virei assim: mas rapaz, mas você é mais novo do que eu. Ele virou assim: mas é porque eu não tenho os 2 rins. Eu virei assim: meu Deus, eu não ouvi direito não. Eu virei assim: como é, Ed? Eu me aposentei por problema de saúde. Eu: sim, você não tem um rim, é isso? Não, eu não tenho os 2. Eu disse: Ed, como é que vive? Eu nunca tinha ouvido falar que uma pessoa não tivesse os 2 rins. Ele levantou a manga: eu faço hemodiálise segunda, quarta e sexta, e a depender no domingo também. E mostrou umas marcas, uns botox, umas coisas enormes. Eu virei: senhor Ed, me desculpa, porque eu ainda disse que você tinha sorte. Ele riu. Ele disse: Medrado, eu entendi, que nada. Ele percebeu que eu fiquei tão chocado, que ele veio me consolar. Porque eu fiquei, Wanda, chocado. Aí ele virou assim: Medrado, mas eu estou bem, eu estou bem. Eu fiquei meio assim. Ele assim: eu estou bem, é isso aí, estou na luta. Gente, eu me emocionei. Ele risonho, magrinho. Eu falei assim: poxa, Ed, que bom que você está assim, né? Ele disse: pois é, e estou na fila para o transplante. Vibre aí por mim. Eu, inclusive, estou fazendo uma campanha. Fui convidado pela Central de Transplante da Bahia para ajudar aí nessa campanha, porque são mais de 1.000 pessoas na Bahia esperando transplante de córnea, só de córnea. Vocês imaginem que cada pessoa que morre, se os familiares doassem, seriam 2 córneas para 2 pessoas. Mais de 1.000. Uma fila de mais de 2 anos. Então, as pessoas, por ignorância, acham que tirar a córnea é tirar o olho, que o defunto vai ficar sem olho. Não existe isso. E que, e no plano espiritual, já me perguntaram isso, e no plano espiritual, Medrado, vai olhar com o quê? Eu virei assim: meu Deus do céu. Eu disse: por toda, a pessoa percebe. No plano espiritual não é só o olhar, a visão humana, física é física, a visão espiritual é mental, não precisa, não é? Então, a gente percebe que ainda há essa resistência das famílias. Não, avisem. Eu sou doador de tudo. Se quando eu morrer alguma coisa prestar, podem levar até os ossos. Aí eu brinco, disse assim: agora na hora de tirar o osso, bota um enxertozinho para não ficar aquele negócio assim, né, amassado, não é? Eu brinco. Mas vocês imaginem o que seja uma pessoa que recebe um órgão de alguém que já partiu, a gratidão daquele coração na direção daquele espírito. Infelizmente, no nosso movimento espírita, tem alguns companheiros que têm uma visão que eu não entendo, meu Deus. Eu realmente não entendo. Mas o espírito pode ficar ligado ao corpo, àquele órgão, ao rim, ao fígado. Pelo amor de Deus, que espírito vai ficar ligado? Meu rim foi para onde? Está ali, eu vou ficar ali. Meu rim. Tenha paciência. E o fígado que divide, né? Porque não é um fígado só. Um fígado vai dar para 2, 3, né? Aí fala assim: meu Deus, um pedaço foi para ali, o outro foi para onde? Poxa, tem gente que pensa isto.
vai ficar ali a obsessão. Não vai. Já viu um ato de amor gerar algo negativo? Pelo amor de Deus, não é? Então, esses grupos que têm realizado essas pesquisas têm realmente pontuado a necessidade de nós não nos sentirmos sozinhos. E para não nos sentirmos sozinhos, precisamos sim nos associar a grupos, a pessoas. E vocês sabem que, segundo ainda Guy Wish, esse psicólogo, preste atenção nesse dado que eu vou dar: 60% das pessoas que se disseram sozinhas, homens e mulheres, eram casadas. 60%. Vocês vejam que então não tem nada a ver em de fato estar sozinho, sozinha ou acompanhado. É uma questão de sentir. É uma questão de sentir. 60% viviam se sentindo isoladas de uma relação afetiva. Meus amigos, estamos vendo, portanto, que o desafio, e eu tenho procurado ao longo dessas semanas de 2017, propor sempre uma reflexão de mudança ou compreensão de estado emocional e sentimental da alma, porque em verdade todo o nosso processo, todas as nossas angústias, frustrações, recalques, todos esses processos nascem exatamente desse nosso emocional. Tudo, até os processos obsessivos que tememos tanto, porque nós não nos jogamos a nos conhecer, nós não nos jogamos dentro de nós mesmos para ver o que nos está bem, e vamos assim, carregando as nossas dificuldades. É claro que em tudo isto, as questões genéticas também se estabelecem. Quando eu falo dos nossos ancestrais, é uma herança que repercute geneticamente no nosso corpo. Mas isso não significa que nós não causamos o disparo, não é? Claro que sofremos as dificuldades, estamos num processo de reajuste kármico, mas não podemos simplesmente vaticinar, é isso, vai ser isso, é desta forma, vai ser desta forma e pronto. Não. Tudo depende da maneira como nós conduzimos a nossa vida de relação. Por isso que é sempre muito bom estarmos vinculados a um trabalho, estarmos vinculados a um compromisso social. É importante, faz bem. Não viva apenas em função do seu núcleo familiar. Não faz tão bem assim quando você se expandir, porque quando você vive só no seu núcleo familiar, você se torna um cobrador, uma cobradora maior. Sabe aquelas coisas do tipo assim, eu fiz tanto, eu faço tanto, mas é uma ingratidão desse povo. Pois é, não viva em função disto apenas, porque isto também faz parte do nosso viver. É curioso que a gente vai ouvindo, e eu ouço muito isso. O ano que vem vamos estar
a nossa instituição fazendo 40 anos de fundada, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Então são 40 anos que eu ouço as coisas se repetindo. E as coisas que se repetem são exatamente isso: as pessoas não se conhecem, as pessoas não se mergulham, não mergulham nelas próprias, não buscam o sentido dos seus incômodos, das suas questões irrequietas, não procuram. No momento em que procura, isso gera desconforto, Eu sei que alguns de vocês, talvez muitos, possam sair de hoje aqui e falar assim: meu Deus, com a cabeça ardendo, questionando a sua própria solidão. Mas é importante esta ardência. É importante você reconhecer o problema, porque já é meio caminho para a sua resolução. E esse meio caminho já é uma forma de você encontrar um pouco também da sua paz. Nós achamos que ter paz é não mexer no que está quieto. Olha, deixa quieto o que está quieto. Isso não é ter paz. Isto é fingir uma paz. Mexer com o que nós precisamos para revolver é necessário, é importante. Não é propor indiferença, não. As pessoas muitas vezes não entendem que quando a gente estimula, quando eu estimulo um pouco o amor de você mesmo, não é propondo um egoísmo puro e simples, também um pouco dele, mas é propor o amor de você para com você. É você se amar. É você se sentir bem com você, porque você precisa de estar com alguém para se sentir bem. Porque você precisa, eu falo isso aqui há 1 ou 2 palestras, tem pessoas, olha, é sinal de problema, e fique alerta. Se você chega em casa e se sente sozinho, você aumenta, liga o rádio, bota um som, bota uma televisão e não vai ver só pela companhia daquela fala. Cuidado. Quem não quer ficar sozinho, quem não quer ficar consigo mesmo, você redundante, é porque não quer ouvir a voz que está vindo de dentro, clamando pelas dificuldades que está passando. Mas se essa voz está gritando, ouça. É importante. É claro, só depende de cada um de nós. Então, não é desenvolver nenhum sentimento mesquinho, eu não quero nem saber. É querer saber de você. Queira saber de você. De você com você. Diz que um caipira foi consultar o médico, e o médico virou assim: o que é que você tem? Ele virou e disse assim: uma mulher, uma vaca e uma galinha. Aí o médico: não é isto que eu estou perguntando ao senhor. Eu estou perguntando ao senhor o que o senhor está sentindo. A vontade de largar a mulher, de vender a vaca e de matar a galinha. A mulher do lado disse: mas você é um grosso mesmo, não é? Ele virou e disse: só quando eu vou no banheiro. Ele, na ignorância do matuto, falava dele. Ele não estava sendo grosseiro com a mulher. Sabe aquilo que ninguém dá o que nunca teve?
Mas com você, será que você não tem algo a dar a você mesmo? É esse o objetivo, é se dar alguma coisa, se dar alguma coisa, se der alguma coisa. Eu brinco muito comigo mesmo, quando eu estou com alguma dificuldade, algum problema de saúde, alguma coisa assim, não é? Eu brincava com meu pai, dizia: meu pai, eu já contei isso aqui a vocês, meu pai, vou dizer uma coisa ao senhor, viu? O senhor vai morrer, não vai deixar herança nenhuma, e essa herança genética ainda miserável. Ele olhava e dizia assim: metade minha e metade sua mãe, como se dissesse, vai reclamar dela também, não é? Então, poxa, a gente precisa mesmo entender que nesse desafio do se dar, é importante para se amar, é importante para se gostar. É possível que alguns estejam aí ou em casa, nos acompanhando por ali, e assim: ah, Medrado, é verdade, mas o que fazer? Ah, eu não sei, porque cada um é que sabe da sua medida, cada um que sabe da sua medida, não é? Mas o importante é isso, é você saber que a sua medida deve ser você mesmo. Você é a medida de você mesmo. Deve ser sempre isto. Quando eu falava a meu pai dessa herança genética, e eu me lembrando de alguns problemas de saúde que eu tive desde muito cedo, não é? E eu chegava à conclusão seguinte: não adianta me queixar nem reclamar, é seguir sempre fazendo. Renato diz uma coisa, ele fala assim, quando eu estou com algum problema de saúde, eu digo: eu vou ao centro, vou ter que fazer minha palestra. Ele fala: não é possível, Medrado, você vai fazer palestra, você não está passando bem. Mas eu disse: não, eu vou fazer uma palestra rápida. Ele disse: quando você começa a falar, você não sente mais nada, não vai ser rápida. Eu tenho certeza. Não, só vão ser 20 minutos. Mas eu termino fazendo no mesmo tempo de sempre. Não tem. Mas é a confirmação daquilo, quando você faz algo para o bem e também porque lhe dá prazer em fazer, nada sente. É não ouvir, né? Nós ouvimos muitos desejos das outras pessoas, não é verdade? O que as outras pessoas querem, nossos filhos, nossas mulheres, nossos maridos, nossos pais. E você quer o quê? Você já se perguntou o que é que você quer? Não é? É isso, se pergunte o que você quer. Não é só fazer a vontade dos outros, faça a sua. Eu estava dizendo que, em razão desses meus problemas, aí eu de vez em quando falo assim comigo: eu vou me fazer um mimo. E aí eu pego uma torta baba de moça, como uma talagada assim, sabe? No maior prazer, sabe? Mas não é possível, isso tem muita glicose. Eu não sou diabético, mas tenho intolerância à glicose. Nós três lá de casa temos as mesmas coisas, eu e meus irmãos, as mesmas coisas. Somos os três hipertensos, os três temos intolerância à glicose, a mesma coisa. Meu irmão mais velho já fez a mesma cirurgia da hérnia que eu tive, no mesmo lugar, é impressionante. E fisicamente somos muito parecidos, né? Então eu quero me fazer um mimo, não estou nem aí por mim. É isso, se faça um mimo, se dê essa satisfação, não é? Se dê essa satisfação. Diz que estava uma confusão na porta do céu, uma confusão, olha, a porta estreita e um bolo de gente, homem como que para entrar. São Pedro foi se aborrecendo, foi se irritando. Ele disse: eu vou botar ordem aqui nesse negócio. Olha, eu quero fazer o seguinte:
Os homens que sempre obedeceram às suas mulheres e só fizeram o que elas quiseram, faça uma fila aqui na esquerda. E o demais aqui na direita. Repetindo: os homens que sempre obedeceram e fizeram o que suas mulheres quiseram, a fila aqui na esquerda. E o contrário na direita, a fila da esquerda, 100 quilômetros. Os homens todos, na outra fila só um. São Pedro se revoltou, chamou São João. São João veio, porque Santo Antônio já estava perto. Aí virou assim: ô Janjão, veja bem, porque entre eles há intimidade, não é? Ainda bem que Tonho está aqui prestando atenção. Deus fez primeiro pela palavra da Bíblia o homem. E você veja, Janjão, o mundo de homens aqui nesta fila que só obedece às mulheres. Meu Deus, e a autonomia masculina? E Janjão disse: mas teve um ali na outra fila. Aí disse: é verdade. Aí foi lá. Aí olha, vocês todos, aí o exemplo. Ele desenvolveu a autonomia dele. Me diga, por que você está aqui? Eu não sei bem não, foi minha mulher que mandou eu ficar aqui, aí eu estou aqui. Ou seja, nenhum, vocês é que mandam, não é? Vocês é que mandam. Seus maridos, né, arrojam, né? Seus maridos fazem assim, tudo papo furado. Porque vocês vão, e aí pronto, vocês conseguem tudo o que vocês querem. Eu hoje ia terminar mais cedo. Eu estou com a sinusite, com a rinite, mas já estamos no horário. Mas em suma, nós, quando nos dedicamos, buscamos, mas para nos dedicarmos, precisamos saber a quê. E esse saber a quê é o que esperamos do viver. O que esperamos do viver?